vocês, hoje eu estou com um convidado todo especial, mas antes de mais nada eu quero dizer o seguinte, este convidado, ele é o último da série da primeira temporada do NCast. Eu quero dizer para você o seguinte, se inscreve no canal do Negócio, já acompanha a gente que nós estamos lá no Spotify, na Amazon Music, só procurar podcast, DNCast para empreendedores e também no Google Podcast. Outra coisa é o seguinte, você vai olhar lá no nosso canal do YouTube e vai procurar lá assim todos os empreendedores que estão lá para você conhecer outras histórias de empreendedor, porque empreender não é fácil, meu amigo. Se contaram para você que empreender é mil maravilhas, você vai descobrir que todo mundo tem um percalço para seguir. Mas não quero desanimar não, quero só incentivá-lo, beleza? Vamos lá. Muito bem-vindo, Ronei Félix. Ronei Félix, obrigado aí por esse convite. Montarte, não é isso? Montarte Inox, eu escutei você falando aí que eu sou o último, mas tem uma palavra que diz que os últimos serão os primeiros, né? Então, olha aí, tô na frente aí, viu? Ô, Ronei, se apresente, conta aí um pouco aí quem é você, família, se tem filho, se você... Conta aí um pouquinho. Bem, boa tarde, bom dia, boa noite, né, a todos aí que estão nos vendo, né, nesse momento. Eu me chamo Ronei Félix, sou presidente aqui da empresa Montarte Inox. Estamos atuando aqui no mercado de aço inoxidável desde 2002, já tem mais de 15 anos aí, entrando para 20 anos. Oficialmente 15 anos desde 2008, mas desde 2002 que eu trabalho com esse segmento de aço inox, mas com a Montarte vai fazer 15 anos agora. E sou casado com uma esposa maravilhosa, Ana Lúcia, trabalha junto conosco aqui. Meu braço direito, meu braço esquerdo, todos os braços, né? Você que está aí nos assistindo sabe que se você não tiver realmente uma pessoa do seu lado que você pode contar, seja o marido, a esposa, o marido, né? Ou um gerente bem eficiente ou um gerente bem eficiente, realmente é bem desafiador empreender se não tiver pessoas dedicadas, compromissadas em fazer o barco girar ali, nadar, né? Remar na maré, no rio que se chama empreender, né? E sou casado há 15 anos também, vou completar agora próximo ano, né, em março do próximo ano, 15 anos, 14 anos e pouco. Tenho 3 filhas maravilhosas, todas Anas, né? A mãe também é Ana Lúcia, minha esposa, Ana Bela, minha filha mais velha, Ana Clara, filha do meio, e Ana Beatriz, a minha mais nova. E graças a Deus é o meu pilar, é o que me dá forças para levantar todos os dias e buscar realmente fazer o empreendedorismo acontecer e dar certo. É como ele falou aqui, né? Não é fácil, mas a gente conseguimos sim, em meio a toda dificuldade, fazer algo diferente e fazer a coisa acontecer. Agora vem cá, você falou que tem três meninas, eu tenho 2. Mais a minha esposa, aí mais 2 gatas, são um monte de mulher lá em casa, mais a colaboradora. Deixa eu ver, como é que você consegue ficar com o cabelo pretinho e eu tô aqui com tudo cabelo branco já por causa dessa um monte de mulher dentro de casa, mano. Não é tão fácil, né? Mas a gente tem que dar alguns limites, né? A Bíblia diz que a gente temos que educar os nossos filhos, né? E aí a gente vamos adequando as coisas e a coisa vai acontecendo. Graças a Deus. A mais velha trabalha aqui, não trabalha? A mais velha trabalha aqui. A mais velha pediu para assumir, né? De certa forma, a parte de marketing, né? Da nossa empresa. Muito de uma maneira como hobby, mas meio que profissional e se especializando a cada dia, buscando entender, né? Ela é mais velha, mas não é tão velha assim, tem 14 anos. Nossa, né? Tá velha demais. Mas tem desempenhado um bom trabalho conosco aqui, tem aumentado o engajamento, né? E hoje rede social, felizmente, infelizmente, mas felizmente é tudo, né? Infelizmente para quem não quer se adequar a isso. Mas é o que leva as empresas à frente, né? O que leva as empresas a estar no cartão de visita, cartão postal aí para toda a sociedade comprar os produtos de que toda empresa precisa que compre, seja produtos digital, produtos físicos, produtos de serviços, de que quer que seja, tem que estar nas redes sociais. E aí a minha filha mais velha está nos apoiando aí nessa parte de marketing. E a gente está aprendendo a cada dia e a coisa vem acontecendo, graças a Deus. Agora sim, né? Eu vou um pouquinho para a nossa infância ali, né? Eu lembro que a gente... Eu tenho 18 anos, com um corpinho de 20, então assim, de 82, eu sou de 82.
Eu lembro naquela época lá, nossa, nem sonhava, num mundo desse. Como é que foi a tua infância? Como é que era esse despertar da infância ali nesse primeiro... Como você falou aí, na nossa infância a gente nem sonhava com esse universo de internet, né? Se falasse o que era internet, ia falar o que é um remédio para tomar, mas ninguém nem sonhava nem com esse nome, né? E principalmente com a tecnologia, né, de você estar como aqui gravando um canal, um vídeo, né, postando aí para o mundo inteiro. Então isso era longe da nossa realidade. Mas a minha infância foi muito regrada, né, de condições financeiras, nunca passamos necessidade. Meu pai sempre trabalhou, sou o penúltimo filho do meu pai, tenho um filho mais novo do Quantos que irmãos? 10 irmãos, aliás, Uau. 9 irmãos, 10 comigo, né? Uhum. Então a minha família é bastante grande. E tivemos de tudo, nunca nos faltou nada. Aqui mas de Juazeiro sempre limitação. mesmo? De onde é? Meu pai, ele é daqui do Juazeiro, a minha mãe é de Alagoas. E eu sou de Sergipe, nasci lá em Sergipe. Olha aí. Então meu pai viajava de certa forma pelo Nordeste inteiro, de cidade em cidade, procurando sempre trabalhar, sempre inovar. Ele era muito empreendedor, meu pai fazia de tudo. Ele já foi fotógrafo, já foi carpinteiro, já foi pedreiro, eletricista, vendedor de crediário, muita coisa ele inventava para conseguir sustentar 10 filhos, não é fácil. E a sua mãe, dona de casa? Minha mãe, dona de casa, sempre auxiliava ele. Teve uma época que ela me falou que ela ia para algumas feiras com ele, que ele também empreendeu na parte de vender tecidos. Então, como ela, mulher, entende mais um pouco de tecido e tal, e ela acompanhava ele, né, nas feiras que tinha de cidade em cidade, e ela fazia esse apoio quando ele empreendeu na parte de tecidos. Mas nunca ele conseguiu se firmar nenhum propósito, né, assim, nenhuma raiz, porque empreender também é muito isso, é você saber o que você quer, fazer o que você gosta ou o que lhe dá prazer, que são coisas completamente diferentes, né? Tipo eu gosto de mexer com carros antigos, mas é um hobby, me dá prazer, eu gosto e me dá prazer, mas empreender você tem que gostar, né, daquilo que você faz, e tem que lhe dar prazer também em você conquistar etapas da sua empresa, etapas do seu crescimento, etapas de dificuldade. Vinha alguma dificuldade, você conseguir de algum modo encontrar alternativas para vencer, né, para passar de estágio, passar de nível. Então empreender é muito isso. Mas meu pai, ele mudava muito. E tem um ditado, me veio agora aqui na mente, isso é coisa de ao vivo, viu? Que o meu avô falava para minha mãe. Ele reclamava. Como você puxou o contato de família aí, eu vou bem lá atrás. Pode ir. Meu avô falava um ditado para minha mãe quando eu era pequeno, nesses anos aí, 1980 e alguma coisa, né? Eu ficava só escutando, eu era muito de observar. Meu avô comentava com minha mãe para que ela falasse com meu pai para que ele parasse de viajar, para parasse de estar de cidade em cidade. O pai do seu pai ou o pai da sua mãe? Pai da minha mãe. Que meu pai viajava muito e levava a família toda. Desmontava a casa toda, vende os móveis todos e vai para outra cidade. Meu pai morou em Alagoas, em várias cidades de Alagoas, Maceió, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Sergipe, onde eu nasci, né? Nessas idas e vindas eu acabei nascendo lá em Sergipe. E meu avô dizia para minha mãe, para falar com meu pai, fala para seu esposo que pedra que muito mexe não cria limo. Um ditado muito antigo, pedra que muito se mexe não cria limo. Limo, eu entendo, né? Eu perguntei para minha mãe, aquela partezinha verde, né? Que pode ser chamado de lodo, vamos chamar assim, mas só que não é o lodo, é o limo. Então o que ele queria dizer com isso? Quando você se muda muito, você não consegue criar raiz, não consegue criar uma capa para lhe proteger, né? Então o empreendedorismo é isso. A gente está aqui há 15 anos com a Montarte Inox, né? Somos a pioneira no aço inox aqui na região do Cariri, né? Em Juazeiro do Norte mais precisamente. Atendemos a todo o estado do Ceará, temos obras em Fortaleza e em a maioria das principais cidades do Ceará. Atendemos Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão. Então, boa parte do Nordeste aqui nós atendemos, mas foram 15 anos de trabalho, né? 15 anos de dedicação, principais obras, né? Graças a Deus hoje tive a
a excelente notícia de conseguir fechar o contrato com mais uma obra de muito respaldo na região, que é o aeroporto regional do Cariri. Está sendo feita uma expansão. Ótimo. E hoje eu consegui assinar contrato com eles, mais um grande empreendimento que a Montart vai estar ajudando a construir, né, parcerias e ajudando a construir o nosso convívio social, porque a gente fizemos o shopping, Cariri Garden Shopping, fizemos o La Plaza Shopping, fizemos o aeroporto, o estádio Romeirão, né, fizemos o Atacadão, o Hiper Bom Preço, que virou Big, né, a maioria dos supermercados grandes aqui a gente também trabalha, fora residências, inúmeras residências, né? Então toda a parte de restaurante também, coifa, cozinha industrial, parte de hospitais, atendemos o hospital regional, o hospital do Crato, São Camilo, de Barbalha, São Vicente, o Hospital do Coração. Então é uma gama muito grande de atendimentos que a gente temos e construindo a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. E são 15 anos de limo criado, né? Pegar essa frase do meu avô aí. São 15 anos realmente bem firmado para que a propaganda boca a boca, né? Para que um indique o outro que a gente fez um bom trabalho, se perdure, e isso é o que faz o empreendedorismo também dar certo. Mas você, na parte da infância, você morou lá ou morou aqui no Juazeiro? Então, até os 10 anos, você se lembra que estava onde? 9 anos. Eu vim lá de Sergipe, meu pai decidiu não mais morar lá em Sergipe, e aí veio a família todinha de volta para a terra raiz dele, né, para Juazeiro, e eu vim para cá quando eu tinha 9 anos. Cidade nova, lugar novo, ambiente novo, tudo diferente. Eu pequeno, 9 anos, mas comecei aí a estudar, né? Aliás, dar continuidade aos estudos, nova escola, novos contatos, novos amigos, e estudei até 13 anos, né? Logicamente terminei meus estudos, mas a fase de transição foi justamente aí. Aos 13 anos eu já me vi na responsabilidade de que eu precisava trabalhar. Eu ia chegar nisso, e aí quando é que você começa ali a trabalhar? Já vendo a fase da pré-adolescência, da adolescência, que na nossa época não tinha passar a mão na cabeça. Hoje não, porque é adolescente, porque não, na nossa época não tinha não, é normal, leva a vida normal. Não tem eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Não tem esse negócio de fase de adolescência. Se eu tivesse essa fase, eu não me lembro, teve que ser engolida a seco, né? Nossos pais da nossa época eram muito rígidos, e aí eu me vi na responsabilidade de que meus 7 irmãos mais velhos do que eu já estavam todos casados e com suas famílias. Tinha uma irmã mais velha do que eu e um irmão mais novo do que eu. A minha irmã, nessa época que eu tinha 13 anos, ela já tinha seus 16, 17 anos, mas era mulher. E o meu pai já estava numa idade bem avançada e não tinha mais fôlego de trabalho. E eu me vi ali com 13 anos na responsabilidade, na corresponsabilidade. Ninguém me deu essa responsabilidade, mas eu via o quanto ele se dedicava para sustentar a família, e meus irmãos já também com dedicação, né, nas suas famílias. E eu tive que levantar a bandeira por mim próprio, né? E aí eu tenho um irmão mais velho que ele é desse segmento de metalurgia, metal mecânico. Em 1970, mais ou menos, ele fez o Senai, fez curso no Senai. E ele era um dos que era mais estabilizado financeiramente. Eu sempre fui muito visionário, assim, eu sempre analisava muito as coisas, né? E eu falei, então, se há um caminho, se ele fez um curso e ele hoje tem um bom trabalho, ele era gerente de uma grande retífica de motores lá em Sergipe, né, onde a gente morava. Então, se ele seguiu esse caminho, então é um caminho positivo, eu posso seguir. E aí, aos 13 anos, eu fui, por conta própria mesmo, lá no Senai, pedi autorização à minha mãe, lógico, né, e fui lá no Senai para me matricular em um curso de especialização em metalurgia, né, em torneiro mecânico e ajustagem. Sim. E aí eu não tinha a idade ainda, mas logo em seguida, após uns 6 meses, completei a idade, me matriculei e fiz 2 anos de curso, né, dos 13 anos e alguns meses a 15 anos e alguns meses. E aí, ao finalizar o curso, eu ainda estava na 8ª série do ensino, né, do ensino médio, e aí eu finalizei o curso, 15 anos de idade, muito novo ainda, mas a situação na minha casa não era das melhores, né? Mas nunca nos faltou nada, mas meu pai já não tinha tanto fôlego,
E eu me lembro como hoje, as principais empresas do segmento de metalurgia da cidade de Juazeiro, onde eu estava morando, e eu fui de porta em porta pedindo para trabalhar, pedindo um emprego, uma oportunidade. E não encontrei nenhuma oportunidade, nenhuma. Pedi para trabalhar de graça, nem que fosse para ajudar, aprender, limpar o chão, varrer, ter experiência, porque eu sabia que se eu tivesse ali de graça, um dia eu iria receber alguma coisa. Lógico. Mas não tive nenhuma oportunidade. E aí as coisas apertando cada vez mais, e aí eu liguei para meu irmão lá de Sergipe e pedi a ele uma oportunidade lá nessa empresa que ele era gerente. E quando eu liguei, ele disse, se papai autorizar, você pode vir que eu consigo aqui. Conversei com meu pai, ele não queria porque eu era muito jovem, mas ele viu que tinha necessidade e aí me autorizou, e com 15 anos de idade eu saí de Juazeiro para aprender a trabalhar realmente lá em Sergipe, e morei lá por 3 anos. Aí nas minhas férias que eu vim para aqui, ao invés de eu passar 30 dias de férias, eu passei 30 dias trabalhando. Na primeira empresa que eu voltei para aqui, com a carteira assinada, com a comprovação de que eu sabia fazer 3 anos de carteira assinada, ele disse, pode ficar. Se você tem carteira assinada, se você tem experiência, então você trabalha. E aí os 30 dias de férias eu passei 30 dias trabalhando. Quando eu tive que retornar, eu cheguei para o dono da empresa e falei, e aí, eu posso continuar a trabalhar? Mas antes eu falei que eu estava de férias e que queria uma oportunidade para trabalhar na minha terra, que meus pais estavam morando. E aí ele falou, você é um excelente profissional e você está contratado, pode ir lá pedir sua demissão e voltar. E aí eu fui, em uma semana, voltei na outra e continuei trabalhando nessa empresa, depois fui para outra, até acho que uns 6 anos trabalhando ainda em outras empresas. Aí eu comecei a idealizar o aço inox, que foi o que eu aprendi também lá em Sergipe. Mas aí, 18 anos, deu 24, você entrou na faculdade? Entrei na faculdade bem depois, né? Quando já tem acho que uns 8 anos de empresa. Sim. 8 anos de empresa foi que eu entrei. Aqui no Juazeiro. Lá em Sergipe eu terminei o meu ensino médio, né? Saí daqui na 8ª série, lá fiz até o 3º ano, não, na nossa época não tinha 9º ano, né? Isso. Já ia para o 1º ano, e 2º e 3º ano. Aí eu retornei para aqui, para Juazeiro, e fui trabalhar em outras empresas, passei 6 anos trabalhando em outras empresas, e aí comecei o negócio de aço inox, que era uma coisa que eu gostava, que foi o meu primeiro trabalho lá em Sergipe, aprendi tudo lá, e sabia que aqui no mercado não tinha. Mas também é tipo assim, vender sandália lá na África para os africanos. Tipo assim, ninguém tem sandália. Como é que você sabe que vai ter venda de sandália se ninguém tem costume de usar sandália? Entendeu? Então aqui Mas aí tem gente que olha e fala, caraca, todo mundo descalço, todo mundo descalço, entendeu? É isso aí isso. É isso que tá, cara. Olha o tanto de oportunidade que tem aqui, ninguém tem. Então eu tenho 100 oportunidades de vender sandália para eles. Então aqui em Juazeiro ninguém tinha aço inox. E aí tinha aquela limitação de não ter porque não tem quem faça, ou não ter porque não é o gosto popular da região. Então tinha essa disparidade. E aí eu iniciei, né, muito sucinto, muito pequeno, né, ainda não era montagem? Não era montagem, não era montagem, era só trabalho realmente de entregar um produto de aço inox para o cliente. E aí a coisa foi dando certo, foi fluindo, e aí a gente constituímos realmente a empresa. Quanto tempo mais ou menos depois você falou assim, agora isso aqui chama montagem? Quanto tempo mais ou menos? Cara, o tempo de se chamar montagem foi coisa de meses, né? Foi coisa de meses. Até hoje eu tenho uma escadazinha, né? Tá ali no meu escritório, que eu montei ela por brincadeira, final de semana em casa, quando eu ainda trabalhava em outras empresas, e fui montando com retalhos de aço inox que eu encontrava, né, em algumas sucatas. Aqui tem bastante sucatas, e como eu trabalhava em outras empresas, a gente ia ter que buscar materiais para poder montar outros produtos. E aí eu encontrei algumas coisas de aço inox e fui soldando, fui montando, fui fazendo.
e por ironia do destino, na chapazinha em cima, que seria o patamar da escada, depois ele vai mandar fotos aí para vocês verem a escada, estava lá escrito o nome Montarte. Só que eu não sabia, eu só montei a escadinha. E depois que a gente já estava trabalhando, foi que veio a ideia, por que eu não coloco esse nome aqui? Aí, Montarte Inox, porque Montarte, existe essa empresa, né, lá em São Paulo, já pesquisei, o registro da marca é muito importante, hoje a marca Montarte Inox ela é registrada, né? Mas a marca Montarte, ela existe, é uma marca lá de uma empresa de elevadores em São Paulo, mas é só Montarte, não é Montarte Inox. Sim, sim. E aí a gente escolhemos esse nome e acho que depois de um ano e meio mais ou menos, foi que a gente realmente constituiu a empresa, passou a ser, né, empresa aberta, consolidada. É uma outra realidade, é um outro nível, é um outro custo, né? Você que está empreendendo aí desde a base, você trabalhar no mercado informal não é a maneira correta que a legislação nos dá direito a trabalhar, mas a gente sabe, nós que somos brasileiros, sabemos que muita gente trabalha da maneira informal, né? Corre-se muito risco de fiscalização, de multa, de acidente principalmente, mas quando você passa a ser uma empresa formal, a carga tributária em cima de uma empresa formal é muito forte no nosso país, infelizmente. Sim, sim. Então, quando a gente pensávamos que iria melhorar, aí dá aquele baque, né? aquela pancada de custo financeiro, aonde acaba sangrando um pouco a saúde da empresa. Mas aí a gente superamos e estamos aí há 15 anos. Né? Chegou algum momento assim, você falou assim, meu Deus, agora vai dar errado. Só Deus agora. Só Deus agora. Muitas vezes, não foi poucas vezes não, muitas vezes. Qual foi o pior que você lembra assim, que você olhou pra Ana, você já estava casado, acho, né? Ana. O pior? Acho que não foi só para mim não, foi para 98% dos empreendedores do Brasil, pandemia. Então, antes de você entrar na pandemia, pessoal, eu tô aqui com Ronei Félix, da Montarte Inox, tá? Para quem quiser conhecer mais a Montarte, acesse aqui no link abaixo, que eu vou deixar na descrição, é www.montarteinox.com.br. Também tem o Instagram deles, que eu vou deixar aqui abaixo, o arroba do Instagram deles. Lembra aí pra mim, Anabela, qual que é o arroba seus? Arroba Montarte Inox. E também vou deixar um telefone aqui, pega um telefone de vendas ali, eu deixo embaixo no YouTube também, que não tem nada a ver. Vocês acessam ali, já entra em contato, já monta a tua casa lindíssima com a Montarte Inox, que vai bem. Todo o Brasil? Hoje nós atendemos a todo o Brasil. Temos um site, e-commerce, né, que a gente montamos esse ano e estamos aí trabalhando para dar um melhor impulsionamento e engajamento, mas já temos vendas, né, direcionadas ao site para atender todo o Brasil. Tem muitos produtos que a gente consegue enviar e o cliente fazer uso dele, mas tem alguns produtos que são maiores, são personalizados, aí não tem como fazer envio assim por transportadora, né? Mas a gente temos na nossa linha de produção, tem muitos produtos, vários itens, né? Que podem ser, pode atender no online, né? Pode atender no mas online. Então vai ser assim, ó. Você vai entrar direto na pandemia, mas não queria chegar na pandemia já não, porque assim, antes da pandemia você fez faculdade, eu queria saber que faculdade que você fez, por que você fez faculdade disso? Então, quando eu estudava, né, como você falou aí desde o início, eu sempre gostei muito de números, de matemática, e aí até certo ano da escola, quarto, quinto ano, você só vê matemática, sexto ano, eu não me lembro bem, já faz muitos anos, né? Mas acredito que na sétima, oitava série, na nossa época, é que a gente temos o prazer, para mim, de conhecer a física. Mas não é física de educação física, não. Sim, É física de Newton. De Newton. Cara, quando eu me deparei com aqueles cálculos maravilhosos, eu falei, Força igual a massa vezes aceleração. É lindo, eu só lembrei desse fantástico. cálculo, não lembro de mais nada não, pode parar aí de ficar perguntando coisa feia pra mim. Mas eu acho muito fantástico a física. E aí eu falei para mim mesmo, é isso que eu quero para mim, eu quero calcular, eu quero fazer o que os caras fizeram aí, alguma coisa bacana, massa e tal. E eu sonhava em fazer faculdade de física. Para fazer o que eu não sei. Assim, para viver a vida, né? Para
para manter uma família e crescer profissionalmente, a não ser que seja professor de universidade, alguma coisa desse tipo. Mas aqui, Aí... mas eu vou fazer um adendo, como eu tenho formação também, né? Eu falo assim, o que você quer? Você quer estabilidade ou prosperidade? Se você quiser estabilidade, você pode ser concursado. Agora, se você quiser prosperidade, aí você tem que empreender, porque prosperidade não é fácil. Não é entendeu? fácil. Prosperar financeiramente, porque tem vários tipos de prosperidade. E aí foi justamente isso que me fez ir para a faculdade de administração. Né? Depois de muito tempo trabalhando, empreendendo, eu vi que se eu fizesse faculdade de física, eu iria realizar um desejo de ter mais conhecimento sobre fórmulas e cálculos, e saber calcular o raio do sol e o que mais quiser calcular, mas sim, e aí? O que é que eu vou fazer com isso? Então, eu preciso realmente ter sucesso financeiro, preciso evoluir na minha vida profissional, financeira, familiar. E aí, como eu já estava com a empresa, falei, vou ter que fazer faculdade de administração para realmente entender mais ainda do que... Para ser empresário. Empresário, porque assim, para aprender a gerir, porque quem é empreendedor, o que a gente aprende na prática, apanhando nas costas, na faculdade não vão lhe ensinar não vai mesmo. Porém, muitos feelings da faculdade, muitas dicas da faculdade, muitos métodos e maneiras de você gerir melhor, aí você tem que fazer a faculdade para aprender, né, para poder aplicar no seu negócio. E aí, em 2016, eu ingressei na faculdade de administração. Já estava com quantos anos de empresa? Acho que com uns 12 anos. Eu não sou muito bom de contar ano assim não, mas eu acho que mais ou menos isso, de 10 para 12 anos. E aí chegou a um nível de que tudo que eu podia fazer de conhecimento próprio, eu já estava colocando em prática. Tudo que eu podia trincar os dentes e ir para cima para realmente fazer acontecer, eu já estava fazendo, mas é como se você batesse em um teto, né? Você não consegue mais ir à frente. Então, só com novos conhecimentos, novos jeitos de fazer, que você consegue romper e ir para o próximo nível. Então, se você faz a mesma coisa do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado. Então, eu estava já aí há 7, 8, 10 anos tendo o mesmo resultado, o mesmo faturamento, aumentava pouco o faturamento mensal e anual, né? O crescimento na empresa, a tecnologia, gestão de pessoas é muito importante. Então, eu tinha que aprender outras coisas para aplicar, para conseguir novos resultados, porque eu já estava colhendo os mesmos resultados há alguns anos. E aí eu ingressei na faculdade, né? Não foi fácil, quem empreende tem que fazer faculdade à noite e tem que dar um jeito para fazer trabalho, para fazer estudo, para fazer relatório, para fazer tudo que a faculdade exige, e você tem que empreender e tem que estudar e tem que fazer a coisa acontecer. Então foi 4 anos bem desafiador, que passaram a ser 4 anos e meio. Né? Por conta de algumas cadeiras, não consegui acompanhar, teve que refazer, então, ou seja, claro. Foi bem desafiador. Muitas vezes só conseguia, só almoçava e iria me alimentar novamente 10 horas, 10 e meia quando chegava, porque não dava tempo nem comer, às vezes comia algum lanche, alguma coisa, mas muito rápido, então é bem desafiador. Mas consegui vencer, né? E nesse meio tempo, em 2018, eu tive a oportunidade de realização de um outro sonho que eu tinha desde criança, desde a infância. Você tocou na infância, e aí está nessa transição da faculdade, que eu tive a oportunidade de, entre contatos, né, entre amigos e parentes, eu descobri que eu tinha uma prima, né, da parte da minha mãe, que estava residindo lá nos Estados Unidos. E aí eu sempre tive o desejo de conhecer os Estados Unidos, conhecer a cultura e mais ainda, de trabalhar nos Estados Unidos. Eu sempre tive esse desejo desde a infância mesmo. E aí quando eu soube que tinha uma prima lá, eu comecei a fazer contato com ela. Já não é uma coisa assim que eu só estou fazendo contato porque ela está lá, não. Sim, mas eu já tinha um contato com ela antes, né? Já era um pouco próximo, mora em São Paulo hoje atualmente. E já tinha vindo para aqui nos visitar há alguns anos, e a gente tinha um certo contato, só que não era contato de todo dia, um bom dia, uma coisa e outra. Mas aí quando eu soube que ela estava lá, eu comecei a fazer contatos e fui estudando a ideia de passar um período lá de férias. E em 2018, no meio da faculdade, apareceu essa oportunidade,
e eu tranquei a faculdade e fui. Para colher novas experiências. Não, só fui eu. Só fui eu. Na intenção, duas intenções. De realizar um sonho, né? E de colher informações para empreender no Brasil. Para empreender na empresa. E aí, lá, além de passear, além de conhecer uma nova cultura, um novo ambiente, novo país, eu queria também trabalhar, para que eu sentisse na pele como é o ritmo, como é, a pegada, como é o jeito de fabricar. E eu fui procurar trabalho no meu segmento, e graças a Deus eu consegui. Né? Passei 3 meses e meio, mais ou menos, lá, fui para passar 30 dias, acabei prolongando 3 meses e meio. E quando eu voltei com novas ideias, novos projetos, aumentei a produção fiz um relatório antes e depois em mais de 230% o ritmo da produção. Uau. 230%. Com a mesma equipe, não foi colocando mais equipe não, só processo e métodos e ferramentas. Processo, métodos e ferramentas. Processo, métodos e ferramentas. E aí você torna o seu negócio escalonável, porque se você consegue com a mesma equipe duplicar, triplicar, você se torna uma empresa escalonável. E aí em 2018 a gente conseguimos dar esse upgrade aí na produção, né? Na linha de produtos, né? Conseguimos avançar mais. E aí eu terminei a minha faculdade, né? Voltei, né? Após 6 meses da faculdade trancada, eu retornei e finalizei a faculdade, mas aí finalizando a faculdade, ficou aquele gostinho de quero mais, e aí em 2020 eu voltei de novo para os Estados Unidos, em dezembro de 2020, com pretensão de ficar lá não mais 3 meses, sim 5 a 6 meses. Foi sozinho de novo? Sozinho novamente, A mulher doida aqui, né? Ana assim, arrancando os cabelos, assim, ruim. Ela é uma mulher fantástica, ela não tem igual, ela sente saudade, como toda mulher. Lógico. Mas ela sabe que é para um propósito maior, né? Sabe o que é que eu estava indo buscar, né? Sabe que é para o bem da nossa empresa, sabe que é para o bem do nosso futuro, para o bem das nossas filhas, sabe e confia no marido que tem, assim como eu confio nela. Então a confiança ela é primordial. E aí em dezembro de 2020, 2019, dezembro de 2019, após 2 anos que eu tinha retornado, em 2018, que eu voltei no começo do ano de 2018, eu retornei para os Estados Unidos para buscar conhecimento novamente, trabalhar novamente. Foi quando? As empresas. 2019, você lembra assim, o mês? Dezembro de 2019, isso. E passei a virada do ano lá, foi a pior virada do ano da minha vida, longe da minha família. Eu tenho vontade de passar o Réveillon em Nova York, mas com a família. Né? Eu passei sozinho. Eita, meu Deus do céu, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. não tem, assim, quem é família, quem realmente... Tem aqueles homens que são largados, não tá nem aí, mas eu não faço parte desse clube, não. E você é religioso também, né? Você tem a sua religião e tal, vocês são bem assíduos, né? Qual é a religião? É evangélico, nós somos evangélicos. Não, mas a denominação... Emuná, Igreja Cristã. Emuná, Igreja Cristã. Então, assim, de qualquer maneira, é uma coisa mais... Bem família, assim, bem com os princípios de valor. E aí quando você está longe da mulher, num período onde a família está unida, né? Quando a família está toda unida, a minha família aqui, meus pais, né, estavam aqui, a minha esposa com minhas filhas passando o Natal, a ceia de Natal, e eu lá do outro lado do mundo sozinho. Cara, foi muito bonito, fui para os lugares lá que todo mundo deseja ir, mas o vazio, a Times, né, e outros tantos mais. Visitei o Museu das Torres Gêmeas também, muito triste, assim, é um ambiente bem pesado, mas eu estava contente em poder contemplar a vida e em estar ali naquele local. Né? E foi muito bom, mas ao mesmo tempo muito vazio. A minha metade, ou mais da minha metade, estava aqui. E aí tive que superar, já estava lá, tem que superar, já é. Mas aí a gente iniciamos, né, a virada do ano 2020 e
comecei a exercer trabalhos e a buscar fazer pesquisa, estava também conseguindo documentar um produto nosso para a gente fazer a exportação para lá, eu estava fazendo essa busca, né, essa tramitação, que também é um mercado muito bom, e aí fomos surpreendidos pela pandemia. E aí nós vamos entrar na pandemia. Antes de entrar na pandemia, o povo está curioso para saber o que aconteceu, mas é o seguinte, eu estou aqui conversando com o Ronei Félix, da Montarte Inox, aqui no Cariri, na verdade no Juazeiro do Norte, tá? Quem quiser conhecer um pouco da Montarte Inox, saber os produtos e tudo mais, www.montarteinox.com.br, além do arroba montarteinox no Instagram, e depois vai ter um telefonezinho no final, aí um WhatsApp, que vocês podem acessar o WhatsApp, perguntar para o pessoal, como é que eu estou aqui em tal lugar, como é que faz, pode fazer também, tá? E aí é o seguinte, eu lembro exatinho que foi 18 de março, às 15 horas, eu recebi na minha loja, eu estava com uma loja lá na coisa assim, ó, notificação para fechar todas as lojas devido à pandemia, tudo, o contador mandou para mim. Como é que foi aqui? Eu estava lá ainda. Você estava lá, né? Lá. Aqui, a empresa estava aqui. A empresa estava, a minha esposa e o meu irmão, que também é sócio da empresa, o Ronaldo, estava aqui tocando a empresa, né, e tudo correndo bem. Eu estava com previsão de retornar lá para abril ou maio, né, e começou aqueles vídeos na internet, como todo mundo lembra aí, né, e tal. E aí eu comecei a me assustar, isso no começo de março, né? Já tava os vídeos lá na China, até vídeo fake aí, o chinês se batendo no chão, a gente não sabia o que era, pensava que era uma doença até bem mais grave, eu me lembro desse vídeo. E aí eu comecei a ficar preocupado, aí combinei com a Ana, vou comprar a passagem, vou retornar, porque a gente não sabe como é que vai ser. E a gente comprou a passagem pela empresa American Airlines para o dia 19 de março. Olha aí. Isso no começo do mês de março, né? E aí foi se aproximando e as coisas foram ficando mais complicadas, cada dia notícia nova, lá na China, na Europa, lá na França, um negócio ficando feio e tal, e os casos no Brasil já começou a acontecer, né, a ter algumas mortes e tal, e o negócio ficando feio lá nos Estados Unidos também, né, e principalmente na parte norte dos Estados Unidos, que é a parte mais fria, diziam naquela época que o vírus se prolongava mais na parte mais fria, né, do nosso clima, tanto que no sul do Brasil teve mais, depois generalizou, era quente, era frio, em todo lugar. E aí, quando foi no dia 15 de março, a empresa American Airlines declarou que todos os voos estavam cancelados. Aí, meu amigo do céu, eu me desesperei. Longe de casa, sozinho, né, não sabendo o que era que iria acontecer aqui com a empresa. Você fala bem inglês? Não, só básico, né, básico mesmo. E lá é impressionante, quem tiver oportunidade, faça isso. Se você sabe 10% de inglês, você passando 3 meses em uma língua nativa, você aprende 50% fácil. Agora também, para esquecer, você também esquece fácil se você não praticar. Né? Então lá eu me impressionava porque eu conseguia, lógico, de uma maneira não completa, né, porque eu não tinha o inglês forte, né, eu não tenho na verdade um inglês forte, mas a gente no dia a dia consegue se comunicar, consegue aprender, eu falava, nossa cara, eu já estou conseguindo, e parte técnica, que eu estava trabalhando em empresas porque eu queria trazer tecnologias para cá, e nada melhor do que você trabalhar de forma honesta, logicamente, não querendo enganar ninguém, né? Eu estava lá prestando o meu conhecimento, o meu trabalho, a minha mão de obra e ajudando, contribuindo para determinadas empresas. Trabalhei em 3 empresas lá nessas 2 vezes que eu fui. As empresas me chamaram para me retornar para lá, para trabalhar. Foi uma decisão muito difícil, tive que recusar, né, inclusive com documentação para minha família, para minha esposa. Cara, foi um dos dias mais assim, foi um dos dias bem desafiador para você dizer, e agora largo e vou, ou largo lá e fico aqui e continuo empreendendo, continuo sonhando com um objetivo maior.
E a gente teve que, eu e a minha esposa, fazer as anotações dos pós e dos contras. Lá a gente vai ter isso, aqui a gente tem isso, lá a gente pode ter aquilo, mas aqui a gente já tem isso. E fomos analisando, pautando e decidimos, não, é melhor ficar. Ai, que massa. Vamos ter que... Eu não sei se eu tinha ficado, não. Você já sabe, o Everton sabe, porque assim, o objetivo meu e da Pamela é a gente voltar a morar em Madrid, que a gente morou lá em Madrid, né? E aí a gente foi para um ano de doutorado, a gente fez o doutorado lá. Show. E assim, só que aí, como a gente trabalhou muito, a gente viajou pouco lá, entendeu? Eu tive em 5 países diferentes, mas trabalhando lá na região, porque é fácil viajar lá, né? E aí eu com a Pâmela assim, não, nós vamos voltar para morar lá, a gente tem que voltar para morar lá, então vamos trabalhar online, vamos aprender a trabalhar online, cara, é isso. É isso. Mas é isso, quem nunca foi para fora do Brasil, eu aconselho, como você está falando, vá qualquer país, de preferência de primeiro mundo. Pra não trazer perca seu tempo indo para Venezuela, pelo amor de Deus. Espera acabar o comunismo lá. O comunismo, porque a intenção é de buscar, de você romper o teto, né? De você buscar algo melhor para trazer para a sua realidade. E foi isso que a gente fez. Aí, no dia 15, a empresa falou que cancelou o voo, aí eu me desesperei, de certa forma, não sabendo, sei lá, eu imaginei logo, se eu pegar essa doença aqui, eu estou sozinho. Para onde é que eu vou, para onde é que vão me levar, né? A gente fica, e também pensando na família aqui que estaria correndo risco também, porque o mundo inteiro correu o risco de pegar. Muitas pessoas pegaram, né? Muitas infelizmente não conseguiram sobreviver, outras conseguiram com algumas sequelas, outras foram fracos, né? Mas aconteceu. E aí eu falei para minha esposa, vamos procurar passagem de outra empresa para qualquer lugar do mundo, eu chego aí, eu vou para um país, vou para o outro, faço o que for, mas eu chego aí. Aí conseguimos comprar pela empresa do Canadá, a Air Canada, mas não fui para o Canadá, ele teve voo direto para, ou seja, já vindo do Canadá, Estados Unidos e Brasil. E aí eu consegui para o dia 23 e cheguei no Brasil, em São Paulo, dia 23. Passei um dia inteiro de molho no aeroporto de Guarulhos, sentado com medo, todo mundo de máscara, todo mundo de luva, minha mão saiu o couro de tanto passar álcool gel, que a gente, todo mundo com medo, não passar álcool gel em tudo, passar álcool gel em cadeira, aquela coisa toda, 2 máscaras aqui, para comer. O que me deixa muito bravo é que mesmo assim o Brasil ainda fez o carnaval. Fez o carnaval, né? Já sabendo que já sabendo que ia dar merda. Infelizmente. E aí passei um dia inteiro lá porque só tinha voo à noite, mas eu já estava tranquilo porque eu estava no Brasil. Qualquer coisa vem de carro, né? De carro, alugava um carro, sei lá. Sim. Mas aí, se não tivesse voo, né? Porque alguém ia buscar eu já estava aqui, carro, alguém ia buscar. Pois é, a intenção era chegar no Brasil. E aí eu cheguei, mas consegui voo de São Paulo para Juazeiro e consegui chegar no dia 24 de março no meu lar, na minha casa, com muito receio. Pensamos até, ainda fiquei horas isolado da minha esposa, da minha família, mas a saudade foi grande. Ela disse, meu filho, você já está aqui, Deus já trouxe você aqui, vamos orar, vamos repreender e nada vai acontecer e nós vamos passar 14 dias em casa junto. Aí passei 14 dias. Aí, como você falou, dia 19 veio o comunicado para as empresas fechar, eu já estava na tramitação para retornar, e aí cheguei, a empresa estava fechada, e aí passei 14 dias com minha família em casa, curtindo a família, na expectativa de que não estava doente, de que não tinha pegado o vírus, não peguei, e foi tudo maravilhoso. Que massa, que massa. Pessoal, estou aqui com Ronei Félix, da Montarte Inox, aqui do Juazeiro do Norte. Quem quer conhecer um pouquinho mais dessa empresa maravilhosa sobre produtos inox, o que eles trabalham, acesse www.montarteinox.com.br, vai no Instagram, @montarteinox, e também pode acessar aí pelo WhatsApp, perguntar como é que eles trabalham e tudo mais. Essa empresa que já está há mais de 15 anos, 20 anos, né? 20 anos ao todo, da forma informal, mas forma de informal, empresa 15 anos. Empresa formalizada 15 anos. Depois que você veio aí voltou para o Brasil, né? Veio dos Estados Unidos, voltou na fase da pandemia. Como é que foi esse novo momento para vocês aqui o pessoal está falando de delivery, essas coisas. Como é que foi para a Montarte vocês fazer esse
É bem desafiador, porque a única coisa que voltou a funcionar, né, na pandemia, assim, aliás, voltou não, que teve fluxo de vendas foi alimentos, né? Foi isso, né? Delivery, né? É mais alimentos. E nos produtos da Montart Inox, que são estruturas, são utensílios, móveis, guarda-corpo, corrimão de escada e outras coisas mais, não tem como você fazer um delivery, né? Assim, o X da questão para o segmento de aço inoxidável é construção civil, é você dar, a gente dá o apoio, finalização ali do que a construção precisa para finalizar aquele ambiente, né, na parte de aço inox, seja na parte estrutural ou na parte de mobília também. Então não tem muito essa coisa de delivery, então a gente não teve como mexer com isso, né? E aí o que acontece? O desafio foi, depois do dia 19 de março, as empresas fecharam, né? E aí falou que era 15 dias, né? Primeiro 15 dias, depois de 15 dias volta, não voltou, decreto para mais 7, depois para mais 7, depois, sei lá, nem me lembro mais 30, foi 6 meses. Foi lá, e aí começou a ter a carga horária reduzida, depois já de alguns meses, 1, 2, 3 meses, começou a voltar para a indústria, né? O delivery funcionou para restaurante, para comidas. Como a gente não se enquadrava nesse segmento, tivemos que realmente ficar de portas fechadas. As contas, elas não pararam. Não. O fluxo de caixa, a reserva que tinha, teve que manter. Os tributos não pararam. Não. Os custos fixos não pararam, né? Tudo continuou. Então, nós que temos empresa, temos que estar preparados para atravessar alguns momentos como esse, não foi fácil. Com a carga reduzida, a carga horária reduzida, nós começamos a retornar o trabalho após 3 meses, eu acredito que foi esse período, 3 meses. E aí, os desafios. Fabricar o que para quem? Porque ninguém estava construindo, ninguém estava empreendendo no segmento da construção civil, que é o que move o meu segmento que eu estou inserido de aço inox. Então, quem estava construindo casa parou de construir porque não sabia o que iria acontecer. Alguns familiares das pessoas, como nossos familiares estavam doentes, a gente não queria a reserva que tinha, né, se resguardar para viver, para manter. Então, a construção praticamente parou. E agora, aí vem a reinvenção, tem que se reinventar. Vender o que para quem? Se a gente sempre viveu, né, ao longo de 13 anos mais ou menos, vendendo para residência, vendendo para comercial, para lojas, para restaurantes e tal, e agora não tinha mais. Muito baixo as vendas. E aí é onde a gente entra com a reinvenção. O empreendedor tem que estar buscando inovar, buscando conhecer. Entramos no segmento da linha hospitalar. Eu pensei comigo, o que é que se está vendendo? Qual é a preocupação hoje no cenário atual? É se alimentar e cuidar da saúde. Então, vender alimento eu não é o meu segmento, mas eu posso auxiliar a área da saúde com produtos de aço inox. E foi o que a gente fizemos. Então, a pandemia surgiu na Montart Inox com o afloramento, né, com a expansão. Hoje está aí no nosso site, tem uma linha específica que é a linha hospitalar. Sim. Hoje nós atendemos, né, todos os hospitais aqui da região e do Brasil inteiro com produtos de aço inox na linha hospitalar. E graças a Deus foi o que eu pensava que ia ser um dos piores anos, uma das piores fases, foi um dos melhores anos. Foi o ano que a gente mais vendeu aço inox, foi na pandemia para os hospitais. Foi coisa que não dava para acreditar. E aí, graças a Deus, pudemos trabalhar a carga horária total e tive que contratar mais pessoas para dar conta realmente dos pedidos dos hospitais. A linha hospital, tanto particular quanto público, né? Você tanto particular, público. Mas a gente imaginava que a parte pública iria ser mais contemplada com os planos de governo para incentivar, para que tivesse estrutura para receber os pacientes, inclusive da Covid. Mas a linha particular, ela teve incentivo do governo também. O governo injetou dinheiro, né? Não sei em que parâmetro, se foi empréstimo ou se foi doação, não sei, mas eu sei que a gente fomos contratados por muitos hospitais da região
hospitais particulares, né, que também atendem pelo SUS, eles são hospital particular, mas atendem pelo SUS. Tem uma Né? carga pra E teve muito pedido de produto, muito centro cirúrgico, UTI, muita coisa. Hoje já está equilibrado Hoje, entre construção civil, tudo e a linha hospital, hospitalar. né? Hoje a gente está atendo os dois segmentos, né, de maneira natural dentro da empresa, da produção, atendendo a linha residencial, a linha comercial, né, de restaurantes que a gente está atendendo muito, que utiliza a parte de aço inox, e também a linha hospitalar, então tudo fluiu de maneira, agora está tudo controlado. Tudo Saindo um pouquinho, antes de sair dessa parte de empresa e tudo mais, quando é assim que você lembra, assim, que você pensou assim, olha, agora eu acho que não tem como mais não dar certo. Você lembra assim, quando você virou para, eu acho que agora a empresa vai dar certo, agora não tem mais como voltar não. Eu acredito que tem uma palavra, tem uma provérbios na Bíblia, né, que fala, quem é fraco na crise é verdadeiramente fraco, com essas palavras. Então, a crise que o mundo passou, aqueles que infelizmente não conseguiram romper, sinto muito dizer, eu também estava correndo esse risco. Claro. Mas é porque é verdadeiramente fraco. Porque enquanto você chora, outra pessoa vende lenço. Meu sogro sempre diz isso. Então, eu não tinha como vender para residência, eu não tinha como vender para construção civil, mas eu fui procurar vender para quem poderia comprar, os hospitais. Então, nesse momento que a gente fizemos pivotou, né? esse novo nicho de mercado dentro do nosso grau de atuação de produção, aí eu falei, sim, agora não tem como mais retroceder, agora vai dar certo, porque já atravessamos mais de 10 anos, é um outro parâmetro que na administração de empresas fala sobre isso, né, que os primeiros 2 anos de empresa, se você conseguir vencer, você passou do primeiro nível. Então você que uma estatísticas, criança, né, que precisa de cuidados especiais, né? Porque não se limpa. Especiais, né? As estatísticas do próprio Sebrae fala que mais de 60% das empresas fecham no primeiro ano e não chegam até o segundo ano. Aí você venceu o segundo ano, você já pode dizer, não, eu já comecei a criar a raiz. Mas quando você passa dos 10 anos, você pode dizer, eu estou enraizado. Eu já tenho... quando é especialista, né? Quando está especializado. E a gente já tinha passado dos 10 anos e conseguimos passar por uma crise mundial. E conseguimos inserir um novo nicho de mercado dentro da empresa. Aí sim eu falei comigo mesmo, agora dá certo, agora sim, agora já deu certo, agora eu tenho mais certeza de que dá certo, porque a gente tem um outro apoio, né, um outro fluxo de venda, a não ser só um, porque você não pode apostar os seus ovos só numa cesta só, os seus ovos de ouro numa cesta só, você tem que depositar em várias cestas, então, mesmo sendo o mesmo produto, mas hoje a gente atendemos a linha residencial, a linha comercial de lojas, a gente faz o amparato, a montagem da loja de qualquer segmento, loja de roupa, loja de farmácia, loja de construtora, vários segmentos de loja. Atendemos a parte de restaurantes, né, que aí entra a parte de cozinha industrial. A gente fabricamos pias, bancadas, coifas, né, que faz toda a parte da cozinha industrial. Suporte para colocar a comida para ficar quente, não isso, tem isso? O banho-maria? Balcão de self-service, a gente também fabricamos. E aí a gente entramos na linha hospitalar, que entrou muito forte mesmo. Então são 3 cestas onde a gente consegue depositar os ovos e ter cliente para trazer o recurso para dentro da empresa, que é o que toda empresa busca, né? Boa. Vamos falar de família um pouco. Como é que foi encontrar a Ana? Quando foi? Nossa, aí foi logo no início. É bom ela não escutar, porque às vezes você vai errar data, ela vai ficar brava em casa. Não, data eu sou péssimo de data e ela já sabe disso. Mas eu encontrei ela quando eu retornei lá de Sergipe. Eu ainda estava. Comecei o trabalho aqui. Eu estava no meio do ano do terceiro ano, do último ano do ensino médio, né? E aí a minha mãe me matriculou em uma escola que eu não queria, e ironia do destino mesmo. Eu queria voltar para a escola que eu estudei da 2ª série até a 8ª série, né? E aí a minha mãe falou, não, você não vai para essa escola, parece coisa de mãe mesmo. Hoje a gente fala e a gente brinca.
você vai para aquela determinada escola. Mãe, eu não quero ir, não, mas você vai para ela, que você vai trabalhar o dia todo e aí ela é mais perto da nossa casa, então vai ser mais. E eu não queria. E tive resistência em ir, mas quando eu vi que não tinha jeito, estava sob o domínio da minha mãe, mesmo trabalhando, aí eu falei, vou ter que ir. E aí fui para essa escola e muito sem graça, muito. E estava estudando assim, quando você é jovem, principalmente homem, você quer, né, buscar conhecer alguém para você conseguir ter uma alegria a mais. Né? E eu não estava vendo muito futuro. Até que em um belo dia encontrei de longe de vista, vi ela e meus olhos brilhou, né? E aí fui buscar contato com ela e aí foi quando a gente nos conhecemos e logo em seguida começamos a namorar. E aí passou quanto tempo para casar assim? Foi rápido? 2 anos. Foi um ano de namoro e um ano de noivado. Olha aí. Namoro, e aí hoje você tem 3 filhas, uma delas, a Anabela, trabalha aqui. Trabalha aqui na E como é que foi esse processo para vocês, assim, essa relação pai e filha trabalhando no mesmo ambiente? É muito bom, assim, é desafiador porque você tem que saber lidar o lado profissional e o lado familiar, né? Tem que saber dar as coordenadas de maneira profissional e não de maneira familiar, mas a gente educou numa educação muito voltada realmente para trabalho, voltada para ser útil, voltada para não ser um sobrepeso. Aqui vocês tomam cuidado para um não chamar o outro de pai e filho, assim, ou às vezes escapa? Não, nem preocupa com isso. Ela só escapa quando ela vai lá na minha sala. Aí ela escapa, ela dá uma mas escapada. fora da sala ela não chama pai não. Seu Ronei. E aí, mas foi muito de maneira natural. Tudo de maneira natural funciona. De maneira forçada claro. Não funciona. Ela que pediu, ela que se propôs a ajudar, ela já fazia algumas artes, a gente via ela postando, criava e tal, e eu vi que tinha futuro, que tinha realmente um pouco de conhecimento e de arte, porque trabalhar com marketing também tem que ter arte, né? Se não tiver a arte, não funciona. E trabalhar com a esposa, porque aí você obedece ela 2 vezes, né? Eu trabalho com a minha sócia, a Pamela, então eu obedeço ela 2 vezes, dentro da empresa e em casa. Obedece em casa e obedece no trabalho. Graças a Deus a gente temos um excelente diálogo, mas a mulher, ela tem quer queira, quer não, né? Não sei de estudos aí que comprovam ou não, mas ela tem um 6º sentido. Pelo menos a minha Ana tem, né? A minha também. A minha, às vezes, ela olha assim, às vezes quando ela tem a oportunidade de ir para reunião comigo e sai, ela fala assim, não vamos fechar com isso aí porque vai dar errado. Não, mas eu quero, sei lá o quê. E a única vez que eu falei que queria, deu errado, e nunca mais eu falo de novo, cara. Eu deixo ela guiar. Mais até ou menos para contratar. Assim. Nessa transição, né, nesse período, teve muitas vezes que eu não tinha como é que eu posso dizer, esse entendimento, né, de que é melhor obedecer, não pelo fato de obedecer, porque a Bíblia diz que o homem, né, é a cabeça e a mulher é a coluna, então o homem é quem dá as coordenadas, mas a gente trabalha não com essa tese ao pé da letra, mas a gente trabalha com parcerias e com diálogo, mas os pontos que ela consegue visualizar, que eu não consigo, há alguns anos atrás eu batia de frente e acontecia justamente isso, não, eu vou fazer, vai dar certo, e aí dava errado. Mas a Bíblia também fala que uma mulher sábia edifica a casa. E ela nunca rebateu, tipo assim, aí, eu não falei que ia dar errado, eu não falei que não dava certo. Não, ela nunca rebateu. Mas eu me cobro diariamente, segundo a segundo. Então eu falava, caraca, Ana tinha razão. Só que eu também não externava para ela, não tinha necessidade. E aí, de uma maneira natural, eu fui caindo a ficha em mim, essa mesma ficha que você falou, que é melhor obedecer, não obedecer, é melhor acatar o conselho que a mulher dá pelo fato de ter uma sensibilidade do que vai dar certo ou do que não vai dar certo. E aí os acertos têm sido melhores. Você se considera um homem próspero? Com certeza. E de sucesso? De sucesso ainda não, estou no processo. Por quê? Porque eu acredito que o sucesso acontece quando você
não precisa colocar tanta energia para que a coisa aconteça. E hoje, ainda assim, 15 anos de empresa, para você que está começando aí, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15 anos de empresa ainda é uma jovem de 15 anos, é um filho de 15 anos, ainda debutante, você tem que colocar, né? é um debutante, você ainda tem que colocar energia e muito. Então, eu me considero chegar ao nível de sucesso quando a empresa, por si só, ela consegue se auto-administrar sistematicamente, Sem ter muito os você setores, tá dentro. sem ter que a gente tá dentro dizendo, ó, assim, tem que estar, esse aqui tem que fazer assim, então tá ali no tático, no operacional. Então, quando eu acredito que eu vou me considerar um homem de sucesso, com uma empresa de sucesso, quando ela puder se auto-administrar, se auto-gerir, né, os meus líderes de uma maneira natural, e também a parte comercial, porque não adianta você ter todo um time e não ter a bola para você fazer o gol. Né? Tá ali com o time no estádio lotado, sim, olha para um lado, olha para o outro, cadê a bola? Ninguém tem bola? Não, ninguém tem, então não vai ter jogo. Então não adianta você estar com o time todo montado e não ter a venda, não ter o cliente. Então eu também vou me considerar um homem de sucesso, um empresário de sucesso, quando a venda, ela o nome da empresa, os produtos, a tecnologia que a gente sempre procura inovar, procura trazer, tiver a venda de uma maneira natural. Aí você fala, nossa, mas isso é um universo muito distante. Talvez, mas não é tanto assim. Se você olhar algumas empresas de muito sucesso, logicamente de muito sucesso, como vou citar algumas aí, a Disney, né, a Coca-Cola, o Uber e outras tantas mais, a Amazon. Então ela já tá de uma maneira que o cara lá tá fluindo, né? já está fluindo. O cara lá conseguiu chegar no sucesso. Hoje a gente pega um Uber na nossa porta, o motorista vai ganhar a parte dele, mas o cara que fundou está lá nos Estados Unidos recebendo a parte dirigir um carro. sem dirigir um carro. É o dono da maior frota de carro do mundo e não tem um carro. Então, ou seja, isso sim é atingir o sucesso. Mas para isso ele teve que ter a iniciativa, a ideia louca de que poderia dar certo. Airbnb também. A mesma coisa. Dono da maior rede de hotel sem ter hotel. Maior rede de hotel sem ter hotel. E até um professor da faculdade contou esse caso, assim, essa correlação que era para a população do Juazeiro ter criado o Airbnb. Por quê? Porque em Juazeiro existe a Romaria. E todos os anos vem gente de todo o Nordeste e se hospedam nas casas das pessoas que nem conhecem, mas as pessoas alugam um quarto, alugam uma sala, alugam uma cozinha, e com pessoas estranhas que acabam pegando convívio, acabam vindo no próximo ano e tal. Mas, ou seja, esse aluguel por temporada já existia em Juazeiro. Mas ninguém teve visão de automatizar, ninguém teve visão de organizar, de escalonar. Então fica aí a dica, né? Para que a gente a possa oportunidade está aí, é você que não está frente. reparando. Empreender é você ver o que as pessoas estão precisando e solucionar as dores dela, né? Agora, mas por que você se considera então um homem próspero e não de sucesso? O de sucesso você já explicou, agora por que você se considera próspero? Porque a prosperidade está aqui na cabeça. Eu também aprendi muito lá nos Estados Unidos, né? Na cultura norte-americana, lá não tem escassez. Lá eles mesmo não sendo um país autossustentável, que o Brasil todo mundo sabe disso, e o mundo sabe disso, eles lá, para vocês terem uma ideia, muitas pessoas já foram lá, a água da torneira, ela não é água potável, a nossa é água potável. Lá a água da torneira só serve para lavar roupa ou lavar os utensílios. Todo americano ele tem que comprar água mineral para beber, porque a água do solo americano ela não é água potável. E a água mineral que abastece os Estados Unidos vem todo de outros países. Eles não têm fonte de água mineral nos Estados Unidos. Então, ou seja, olha a dificuldade, mas mesmo assim eles não se consideram mentalmente que não são prósperos. Eles consideram sim que eles são prósperos e que o universo, né, e as forças dele, a força divina e a força do universo vai fazer com que a prosperidade chegue até ele. Logicamente que você tem que ir em busca. Isso é uma mentalidade de judeus também, né? Os judeus, eles sempre consideram, como eles são
eles se consideram os escolhidos, os filhos de Deus, né? Que herdam as terras prometidas e tudo mais. Eles têm aquilo lá, não, nós somos próximos, porque Deus já falou que não. É justamente isso que eu ia falar, mas eu descobri isso, né, na cultura americana, convivendo com os americanos e entendendo, lendo o livro, me deparei com vários livros lá que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Tá aqui. Então, você que está assistindo é isso. Não é o fazer, é o ser. Você não é a quantidade que você tem à sua volta, é o que você tem aqui. É o que tem aqui, é a certeza que você tem aqui dentro da sua cabeça, mediante ao que Deus, quem é religioso, né, sabe disso, nos deu, na Bíblia tem, na palavra de Deus tem, né, que meus filhos, eles são prósperos, né, nós somos herdeiros do rei do ouro e da prata. É só acessar a é só acessar, é só você fazer parte, é só você querer para si próprio, que o universo vai conspirar e as coisas vão acontecer. E eu tenho certeza que depois que eu consegui ter um entendimento sobre isso, mas verdadeiramente, não é só da boca para fora não, é na mente, não, eu sou próspero, eu consigo fazer riqueza, eu consigo ser abençoado, porque Deus já nos deu, é só você acessar, é só você dar um enter, a porta está aberta, é só você dar um enter, que a prosperidade vai vir para o seu reino, para a sua casa, para o seu lar. E eu tenho vivido isso, graças a Deus, ao longo desses 4, 5 anos aí. Isso aí você não vê em qualquer podcast por aí não, só no DNCast. Isso aí é top de linha, esse tipo de comentário. E tem uma pessoa do lado de lá que está empreendendo, mas hoje está com aquela dificuldade. Ela já ouviu esse primeiro feedback seu aí, mas tá muito difícil para ela lá. O que você tem para falar para essa pessoa? Vou completar o pensamento anterior. Enquanto você focar na dificuldade, você só vai encontrar dificuldade. Não tem como ser diferente. Tudo que você foca, cresce. Quando você pega uma lupa e pega um grãozinho de arroz e você foca nele, ele cresce. Então, se você foca na dificuldade, não está fácil, não consigo vender, a margem é pouca, o colaborador me dá trabalho, os vendedores não consertam, você está focando no problema. O que é que vai acontecer? O problema vai crescer. Então, você tem que dar uma de louco. Empreendedor também, às vezes, dá uma de louco. Você tem que fazer com que isso não está acontecendo, mas tem que ser de verdade com a intensidade certa. E você dizer, não, eu vou ser próspero, eu sou próspero, eu vou vender, eu vou ter colaboradores bons, eu vou ter equipe boa, eu vou ter clientes bons e a venda vai acontecer, a venda vai acontecer, a venda vai acontecer, e aí você consegue. Porque você começou aqui de dentro, a mudança tem que ser de dentro para fora. E não fica preocupado com os não também. Você tem que ir na certeza, todos os dias eu acordo. Se não aconteceu, beleza, é porque não era para acontecer. Mas eu acordo determinado que vai ser um dia de sucesso. Vai ser um dia de bênção, vai ser um dia de vendas, vai ser um dia de prosperidade. E na maioria das vezes acontece. Show de bola. Galera, esse é o DNCast. Estou encerrando o DNCast aqui, foi top demais, é o nosso final. Quero agradecer de coração aí ao Ronei que cedeu essa oportunidade. Geralmente o DNCast é feito somente com os clientes do negócio. Nós não somos clientes, não somos parceiros ainda, quem sabe no futuro próximo, mas quero agradecer de coração por você ter dado essa oportunidade. Isso que você está falando, muita gente paga caro para ir em cursos, né? Eu fiz o CIS, por exemplo, isso que você está falando. Foi quando eu mudei meu mindset também e tudo mais. E quero agradecer de coração as portas terem sido abertas para a agência aqui. Eu que agradeço. A gente ainda não estamos trabalhando juntos, né? Mas a gente vamos trabalhar, estou num processo ainda de requalificação aqui na empresa, mas não é o lado financeiro, e sim é o lado realmente da parceria, de um contribuir com o outro, a gente contribuir nossas experiências, contribuir com quem está aí do outro lado, e agradecer a você por essa oportunidade também, e a todos que estão aí nos assistindo. Continuem que dá certo. Não é fácil, pensar em desistir todo mundo pensa, mas só aqueles que são fracos é que realmente desistem, aqueles que perseveram na fé e na certeza. Tem que ter a certeza. Se você não tiver a certeza do sucesso, você não alcança. Não é caminho fácil, não é caminho gramado, é caminho de pedra.
e às vezes você dói quando você pisa em uma pedra, mas você vai ganhando corpo, vai ganhando massa, vai ganhando suporte, vai calçando um sapato resistente e você vai conseguir vencer, chegar a um determinado nível de sucesso e alcançar o sucesso máximo, que é o que todo mundo busca nas nossas empresas. Mas fica aí essas informações, e quem precisar de aço inox, nós estamos aqui à disposição. Montarte Inox, pode procurar aí nas redes sociais, no site, né? Nós estamos aqui de braços abertos para atender sua necessidade, projetos diferenciados, o que você imaginar de aço inox que puder ser feito dentro das limitações. Nós temos maquinários computadorizados, temos uma equipe realmente bem treinada para atender da melhor forma possível. Beleza? É isso, empreendedor. Mais um DNCast com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.